Bom, vamos agora então à aula sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo, gente, tem início em 1902 com a publicação de duas obras extremamente interessantes: Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha. Na realidade, gente, a definição que se poderia dar ao pré-modernismo é interessante. Pré-modernismo não é escola literária. Pré-modernismo é o único que é uma época literária. Por quê? Escola literária, gente, é barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. Pré-modernismo, o próprio nome já está se autodefinindo. Pré são 20 anos que estão preparando o modernismo. Portanto, é interessante que vocês saibam. Por quê? Porque dentro desse período chamado pré-modernismo, nós temos gente fazendo poesia barroca, árcade, romântica, realista, naturalista, parnasiana, tudo, gente. Inclusive, se diz que neste período do pré-modernismo, em que não é escola e sim é uma época literária, ainda nós temos predomínio do parnasianismo. E aí eu posso dizer para vocês, assim, bem sumariamente, de que há dois tipos de pré-modernismo. Nós temos o pré-modernismo conservador, que é aquele que está com os olhos ainda voltados para o século XIX. É aquele que ainda está olhando para o parnasiano, para o simbolista. É aquele que ainda vai praticar a Belle Époque. Olavo Bilac, todos eles, gente, Coelho Neto, Rui Barbosa, são pré-modernistas conservadores. Porém, gente, o interessante, o melhor, não que seja o melhor de todos, mas assim, aquele que cai em incidência em provas, é o pré-modernismo renovador. E é esse, gente, que nós vamos, então, trabalhar com dois deles. O que é o pré-modernismo renovador? Características: ruptura com o passado. Eles não querem mais ser passadistas. Passadista é um termo que na literatura se refere ao parnasiano simbolista. Nada mais de parnasiano simbolista. Então eles rompem com o passado. Eles, pela primeira vez, nós temos um período em que faz denúncia da realidade brasileira. Portanto, é uma crítica à realidade brasileira. Se tiver que criticar por bem ou por mal, não importa. Mas eles fazem a denúncia. O que é que está acontecendo no Brasil e no interior do Brasil? Regionalismo. Se vocês perceberem, no pré-modernismo renovador, nós temos alguns autores interessantes representativos de cada lugar. Lima Barreto, Rio de Janeiro. Euclides da Cunha retrata a Bahia. Simões Lopes Neto, Rio Grande do Sul. Monteiro Lobato, interior de São Paulo. Isso é o regionalismo que começa a aflorar nesse período histórico literário chamado pré-modernismo. Outras características: tipos humanos marginalizados. Aqui aparece o caipira, o funcionário público, o negro pós-escravidão. Nós temos também, gente, nessas obras, ligação com fatos políticos, econômicos e sociais contemporâneos, fazendo com que a distância entre a realidade e a ficção fique menor. Basta citar Os Sertões de Euclides da Cunha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. São obras bem que denotam esse estado de ligação com fatos políticos, econômicos e sociais. Nós vamos falar de Lima Barreto. O Brasil da marginalização urbana. Lima Barreto, subúrbio do Rio. O negro, o funcionário público, o alcoólatra. Ele foi internado, gente, 2 vezes por alcoolismo. Gente, é uma coisa... Ele morre aos 42 anos, gente, com cirrose hepática. Lima Barreto, gente, dizem que foi um marginal em relação à literatura oficial da época. Inclusive, repare que está, entre aspas, literatura oficial. A literatura oficial, gente, seria, vamos dizer, o pré-modernismo conservador. A literatura oficial é aquela parnasiana. Ele retratou a vida urbana e suburbana do Rio. Se vocês quiserem saber como é que era o Rio de Janeiro no início do século XX, pegue as obras dele, que ele vai retratar como é que era a vida urbana e suburbana do Rio. Ele criticou instituições. É óbvio que teve 2 instituições que ele, desculpe o termo, sentou-lhe o pau.
Primeiro, a ABL, Academia Brasileira de Letras. Por que ele criticou a ABL? Porque a ABL, gente, era toda ela parnasiana. E também a grande imprensa. Por que ele criticou a grande imprensa? Porque a grande imprensa era parnasiana. Por isso, então, que ele criticou ferozmente, gente, essas duas instituições, a ABL e a imprensa. Os personagens dele, geralmente funcionários públicos. E extremamente autobiográfico. As obras dele, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Aqui está uma obra, um romance autobiográfico. Dizem que o Isaías Caminha seria o próprio Lima Barreto. Porque o Isaías Caminha era negro, pobre e jornalista. O Lima Barreto foi negro, pobre e jornalista. E essa obra, gente, é uma crítica à imprensa da época, ao jornalismo da época. Clara dos Anjos é uma obra que faz uma crítica à discriminação racial. E Triste Fim de Policarpo Quaresma, sem dúvida alguma, a principal obra dele. Essa obra, gente, fala de um personagem chamado Policarpo Quaresma, que ele sonha em salvar o Brasil. Ele quer salvar o Brasil, gente. E nessa loucura dele, ele se deixa engolir por tudo aquilo que ele amava, que é o exército da pátria dele. Uma coisa interessante nessa obra é que ele só vai se dar conta de que toda a vida dele foi inútil no final, quando ele está sendo levado para o fuzilamento. Até então, gente, ele é um nacionalista, ufanista, aquele de amor à pátria. E uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar também sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma é que essa obra se passa durante a revolta da Armada. Não foi da vacina, não foi da chibata, foi da Armada. Existe um filme chamado Policarpo, o Herói do Brasil, que é bem, sabe, vale a pena, gente, vale a pena assistir, porque vocês sabem que todo filme ele pode fazer uma licença poética, o diretor do filme, mas esse filme, vocês podem assistir, ele meio que leva bem de leve, assim, ó, igual ao livro. Outro autor que eu gostaria de falar com vocês é o incrível Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, gente, é um homem que se... Bom, em primeiro lugar, o mundo dele, gente, é um mundo rural de São Paulo, Taubaté. E aqui tem uma frase, o escritor situa-se entre os autores regionalistas do pré-modernismo e se destacou principalmente no gênero do conto. A gente vai dizer para vocês do porquê. Ele sempre retratou vilarejos decadentes e aquelas populações do Vale do Paraíba, em São Paulo. Época da crise do plantio do café. Ele é o criador da literatura infantil brasileira. Portanto, gente, ele retrata o interior, o mundo rural de São Paulo. E quem são os personagens dele? Caipiras. Monteiro Lobato era um homem que se fazia jovem, mas não se dizia jovem. Monteiro Lobato, gente, ele tem uma temática inovadora, porém a linguagem dele é conservadora. Olha o paradoxo, gente. A temática é inovadora, ou seja, é uma temática modernista. Porém, o jeito que ele contava as histórias dele é, sem dúvida alguma, de uma linguagem conservadora, parnasiana. Tanto que os modernistas de 22 não gostavam do Monteiro Lobato. Não gostavam dele. Havia uma rixa entre o Monteiro Lobato e vários modernistas de 22. Outra coisa interessante é o vasto vocabulário dele. Rico, adequado, incorporando às vezes regionalismos, principalmente interior de São Paulo. Ironia é frequente na obra dele. Às vezes chega ao patético, ao dramático. E por fim, a inquirição psicológica nunca preocupou a ele. Claro que nós temos algumas obras interessantes. O Brasil Caipira, retratado pelo Monteiro Lobato. Olha o Jeca Tatu. Anacrônico, inerme, analfabeto e obtuso. E aqui nós temos as principais obras dele. Urupês é a principal obra dele. Urupês, gente, é um livro de contos, tem 12 contos. Um dos contos aparece o personagem Jeca Tatu. Portanto, gente, por favor, Jeca Tatu não é nome de livro. Jeca Tatu não é nome de conto. Jeca Tatu é um personagem
de um dos 12 contos da obra Ouro-Pês. E o Jeca Tatu, gente, é o autêntico caboclo brasileiro, indolente e atrasado. Por que o Monteiro Lobato fez o Jeca Tatu? Porque o Monteiro Lobato, na realidade, gente, ele queria mostrar para o governo brasileiro e para todo o Brasil que no interior de São Paulo havia um homem lombrigueiro, verminoso, preguiçoso, com cesão, maleta, anquilostomíase, cesão, gente, totalmente ignorante em cultura, porque o governo não dava condições de saneamento básico e não dava estudo para ele. Então, na realidade, gente, esse Jeca Tatu, ele foi feito como um personagem de denúncia. Só que tudo saiu ao contrário. As pessoas começaram a caçoar qualquer pessoa que não se vestisse bem, que não soubesse alguma coisa, era chamada de Jeca. Ô, Jeca Tatu! Uma pessoa hoje em dia que não se veste bem, mas tu parece um jecão. Então, gente, o tiro saiu pela culatra. Cidades Mortas é uma outra obra que fala sobre o Vale do Paraíba. Agora, Negrinha, gente. Negrinha é uma obra maravilhosa. Dentro dessa obra, que tem 20, 21 contos, um dos contos chama-se Negrinha. É um conto compulsivo, gente. É um conto triste. É um conto amargurado. Eu até faço questão um dia que vocês puderem ler, gente. Leiam. Ele é curtinho, mas eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com o sofrimento dessa Negrinha. E depois nós temos os livros dele de contos infantos juvenis. As obras Reinações de Nazizinho, Emília no País da Gramática, As Aventuras de Visconde Sabugosa. Essas são as obras infantis juvenis dele. Ele nunca escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo é o nome do programa de uma televisão que juntou todas as obras dele, que se passavam nesse sítio, e resolveu colocar então o nome de sítio. Mas a obra dele é Reinações de Nazizinho, Emília no País da Gramática. Isso sim, esse é o nosso Monteiro Lobato. Obrigado.